Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto. O texto já está no mural. Nós vamos fazer a leitura em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 14 até o 24. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias em que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostadas e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Vamos orar? Santíssimo e poderoso Deus, estamos nós, Pai, na tua presença. A tua palavra foi mais uma vez proferida, e nós estamos, Espírito Santo de Deus, na tua dispensação. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe perfeitamente das nossas necessidades. Espírito Santo, vem falar conosco nessa noite, vem falar ao nosso coração, à nossa mente, faz-nos entender os teus desígnios gloriosos, e fala, Pai, pois nós somos desejosos de ouvir a tua voz, e no nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, nós oramos agradecidos. Amém. Amados, nós fizemos a leitura do texto parcial. O texto é longo, porém, essa história, esse episódio, ele retrata um período da vida de Davi, em que ele estava no deserto, nas regiões ermas, fugindo de Saul. Saul era o rei de Israel, Saul havia sido ungido, Saul havia sido escolhido pelo povo, porém passou um período, Deus assim manda Samuel ungir e separar os filhos de Jessé, e dentre os filhos de Jessé, Deus escolheu a Davi, o mais jovem deles, aquele que era pastor de ovelhas. Deus escolhe ao jovem Davi, e a escolha de Deus, como Deus é perfeito em tudo, é a escolha perfeita, pois esse mesmo jovem Davi, quando esteve com seus irmãos diante dos filisteus, o seu pai o manda visitar seus irmãos,
para ver como é que eles estavam, e quando Davi chega próximo aos seus irmãos, encontra o gigante filisteu zombando do povo de Deus e convidando quem quer que fosse o homem que o enfrentaria. E naquele momento, Davi, o jovem, não muito forte, até porque o texto nos diz que Saul quis dar a sua armadura para Davi, mas era muito grande, porque Saul era um homem de grande estatura. E Deus foi com Davi, e é uma história tão famosa que até mesmo quem não é evangélico já ouviu falar do rei Davi que venceu o gigante Golias. Então, este é o homem que Deus escolheu. Deus colocou em Davi um temperamento e uma visão muito diferente da maioria dos homens. Davi não olhou para o que ele era, nem para a sua estatura, e muito menos para a estatura do gigante, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus. É deste homem que o texto fala, que foi chamado ainda jovem, com 17 anos para 18, e posteriormente esse Davi foi chamado para ficar junto a Saul, e ali ser o jovem de Saul, mas Saul foi possesso por espíritos maus, e Saul passou a detestar, a odiar Davi, e a perseguir Davi. E tudo isso que aconteceu na vida de Davi, nós entendemos que foi um preparo da parte de Deus, pois Davi era um pastor quando Deus chamou. E posteriormente, quando Davi foi perseguido, durante esse período que ele esteve no deserto, por volta de 13 anos, Davi foi perseguido, e durante esse período Davi se ligou a homens valentes, homens que eram contraventores, homens que também eram perseguidos, e Davi formou um grande exército. Imagine um jovem, porém não era um jovem qualquer. A fama de Davi era a fama de alguém que derrotou o gigante Golias. Mesmo que ele fosse o mais jovem entre todos aqueles homens que ali estavam com ele, esse texto nos fala de mais ou menos 600 homens. Então você imagine um líder, talvez o mais jovem entre eles, para liderar um grupo de homens violentos, sanguinários. Deus coloca Davi no meio desses homens, e Davi é perseguido por Saul, e Davi tem que viver fora da sua região, do seu lugar de conforto, vivendo no ermo, vivendo no deserto, nas campinas, dependendo até mesmo de doações para sobreviver. Deus preparou o coração daquele homem para posteriormente o colocar no lugar de rei de Israel. Onde Davi foi testado no deserto. Onde Davi passou por situações difíceis, Davi passou situações difíceis no deserto. Deus testou, conduziu e preparou a liderança para Israel. Nós servimos a um Deus que trabalha na vida de quem Ele chama para a sua obra, porque é o papel do nosso Deus preparar homens, preparar mulheres para a sua obra. Esse é o papel do Senhor. E Ele continua fazendo isso mesmo através dos séculos. Eu só vou pedir uma gentileza para o Joás. Joás, você tira o automático aqui da iluminação, que eu esqueci de tirar, e ele fica trocando a iluminação aqui. Eu esqueci de tirar do automático. Aí fica aquele pontinho. Então esse é o pano de fundo do nosso texto. Nós não sabemos aqui ao certo com que idade Davi estava quando ele passou por esse episódio de Nabal. Nabal, o texto nos diz que era um homem muito rico, um homem que tinha muitos animais, e era um homem que estava no momento histórico, era o momento de tosquiar as suas ovelhas. E esse momento de tosquia das ovelhas, ou seja, cortar a lã das ovelhas, era um momento de alegria, era um momento de festa. E por conta disto, o texto nos diz que Davi mandou 10 dos seus jovens para falar com Nabal, para dizer a ele que Davi o respeitava, que Davi reconhecia que ele era um homem muito rico, e Davi estava ali cobrando de certa forma
o tratamento que deu aos pastores. Para que vocês entendam que o que ocorreu nesse episódio não era algo ilegal e nem desconhecido. Essa questão de que alguém, no caso Nabal, estava festejando a tosquia das suas ovelhas, era de conhecimento da região. E também era natural de que ele pagasse ou desse algum tributo, principalmente para que não fosse atacado. E Davi tinha feito a proteção do rebanho de Nabal, Davi havia feito a proteção dos pastores, e agora estava pedindo uma oferta, estava pedindo um agrado para Nabal, e Nabal foi extremamente grosseiro, não reconhecendo Davi como o futuro rei de Israel. Nabal no texto diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu não conheço esse Davi. Como se dissesse: olha, eu estou pouco ligando para quem é Davi, isso não me interessa. Então tudo isso, amados irmãos, fez com que o coração de Davi ficasse extremamente entristecido. Davi no texto diz que ele entendeu que foi uma ingratidão. E o versículo chave para a nossa ministração é o versículo 21, que diz assim: ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. E Davi ficou extremamente chateado, ofendido. E eu coloquei como tema para essa ministração: ingratidão. A ingratidão é algo que suscita em qualquer pessoa um sentimento muito ruim, um sentimento de que quase que não valeu a pena ter feito esforço, ou ter se importado, ou ter investido em algo ou em alguém. Esse sentimento de ingratidão é um sentimento tão ruim que ele provocou em Davi um sentimento que suscitou nele raiva. Davi ficou irado a ponto de chamar e pegar 400 homens e mandar esses homens pegarem as suas espadas, e Davi estava disposto a aniquilar com todos ali da família de Nabal, todos os empregados, todos que fossem macho. Ele disse que iria eliminar pela afronta que Nabal havia feito. E nós vamos trabalhar um pouco com esse texto, não muito, porque no nosso culto de ceia o nosso tempo é um pouco mais restrito. O que gerou, de certa forma, essa raiva foi, além da ingratidão, Nabal, ele ignorou quem era Davi. Não bastasse a ingratidão por tudo que Davi havia feito, ele ainda ignorou quem é esse Davi, como se não soubesse quem era Davi. Tanto deveria saber, porque os seus servos sabiam quem era Davi, seus servos tinham consciência de quem era Davi, e o texto nos diz que eles foram dizer à sua senhora, e falar que o seu senhor havia agido como um louco, desprezando Davi, não reconhecendo quem era Davi. E os servos de Nabal temeram pela sua própria vida, tanto que foram falar com Abigail, e quando Abigail soube, ela percebeu o risco que estava correndo, e tomou as atitudes certas para ir de encontro com o Davi. A ingratidão, ela pode vir de vários focos. Uma delas são os parentes. Os parentes, eles podem nos desamparar, podem até renegar, podem esquecer aqueles que o ajudaram. E eu digo isso porque a história de Jó faz referência aos parentes. Ele fala que os parentes o abandonaram.
Jó 19:14, ele diz: os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó lamentou o fato da situação em que ele estava, ele ser desprezado pelos seus parentes e amigos. O caso de Jó é diferente, porém ele serve para ilustrar o que acontece no íntimo das pessoas em relação a isto. Quando alguém passa por esse processo, pela ingratidão, pelo desprezo, não pense que é algo simples e fala assim, não, esquece, deixa para lá. É o que a gente ouve comumente as pessoas falando, não tem nada demais, esquece. Fulano falou, mas falou da boca para fora, mas quem ouviu, não é assim. Para quem ouviu um desaforo, para quem foi afrontado por um filho, por uma filha, para quem foi afrontado por alguém, um amigo, alguém próximo, isso marca de uma forma muito negativa a vida das pessoas. E o Senhor, Ele quer trabalhar conosco nesse sentimento. O Senhor reconhece que isto é ruim e traz prejuízo para a vida dos seres humanos. Deus não negligencia o fato de alguém passar por um momento de ingratidão. O Senhor mostra que isto é importante. E por conta disso, amados irmãos e irmãs, nós como cristãos, e sendo orientados pela palavra de Deus, quando você estiver com alguém que passou por uma situação como esta, não ignore. Não diga, é assim mesmo. Não, fulano falou da boca para fora. Entenda que esse sentimento, a pessoa que passou por isto, essas frases de efeito, elas não surtem o efeito desejado como nós podemos imaginar. Não é mágico você falar, deixa para lá, esquece. Não basta você falar, deixa para lá e a pessoa pronto, apagou da mente, muito pelo contrário. Quanto mais nós tentamos pensar em esquecer, quando você pensa em esquecer, você está relembrando. Então o nosso cérebro, ele funciona ao inverso do que as pessoas dizem. Quando alguém diz para você, não, esquece, pronto, aí você lembra. Estava até esquecendo, mas volta à memória. E quando alguém diz, não, isso não tem nada demais. E aí o sentimento fica pior ainda, porque além da pessoa que teve ingratidão, aquele que está próximo tentando te ajudar, está falando para você que não tem nada demais, ou seja, está negligenciando novamente aquilo que você passou. Entenda que o Senhor, Ele se importa com você e comigo. E se entenda que se você tem a oportunidade de ajudar alguém nessa situação, faça como Abigail. Abigail não chegou e disse para Davi, Davi, não foi nada demais, Davi, esquece, olha Davi, Nabal não bate bem da cabeça, Davi. O que ela fez para aplacar a ira de Davi? Primeiro ela se prostrou, quando ela se aproximou de Davi, ela colocou o rosto em terra. Lembre-se, ela era a mulher de um homem rico, ela era a senhora, ela tinha vários empregados, mas naquele momento que ela viu Davi, ela se curva e chama Davi de Senhor. Pode parecer que no nosso vocabulário, no nosso idioma, isso não tenha tanta importância, mas o que ela chamou Davi, em hebraico é Adonai. Adonai não é um senhor qualquer, Adonai é o meu Senhor. Abigail chegou e se prostrou diante de Davi, reconheceu quem Davi era, e ela disse, eu sou tua serva. Se Davi já estava bravo, quando ele viu aquela mulher se prostrar, ele parou e falou, alguém reconhece o meu valor. E é o que eu digo para você, Deus reconhece o teu valor, e nós também, nós reconhecemos o teu valor. Muitas coisas acontecem no meio cristão, às vezes, sem mesmo ter intenção, podemos até magoar alguém, entristecer algumas pessoas, mesmo sem ter intenção. E o trabalhar do Senhor na nossa vida, é nós entendermos que isto é importante para o nosso Senhor. O Espírito Santo quer trabalhar no nosso íntimo e quer curar as feridas que porventura eu tenha, você tenha, e nós carreguemos essa ferida, talvez por alguém que te ofendeu no passado, ou alguém que te ofendeu agora, recentemente, pessoas bem próximos a você,
que negligenciaram, te ignoraram. Não tem coisa pior do que ser ignorado, né, irmãos? Não é muito chato ser ignorado? A pessoa te conhece, olhou para você, e em alguns casos até atravessa o outro lado da rua para não passar próximo, como se isso não fosse alguma coisa importante. É extremamente importante. E se somos nós que estamos fazendo isso com alguém, o Senhor está chamando a nossa atenção para que não façamos mais. Que hoje seja a última vez que você tenha feito isto, porque isto não é coisa de cristão. Nós, amados irmãos e irmãs, somos tratados pelo Espírito Santo para sermos diferentes do mundo. No mundo, as pessoas até se vangloriam. Eu ignorei mesmo. Falei um monte para fulana, falei um monte para Beltrano, e aí outra pessoa fala, é isso mesmo. Agora, no mundo cristão, isto é horrível. Não é para se vangloriar, é para ter vergonha se nós fizermos isso com alguém. Porque não é atitude de cristão ignorar as outras pessoas, negligenciar, tentar humilhar, ter ingratidão. Se nós recebemos a ajuda de alguém, se alguém se esforçou por trazer algo para você, alguém se esforçou por fazer algo e te deu. Lembra dos presentinhos que os pais recebem quando as crianças estão na escolinha? Aqueles presentinhos. Quando eu era criança, e nos dias no dia da mãe, sempre o presente era melhorzinho, mas no dia do pai, no máximo, era um par de meia ou um pente. Agora, imagine vocês, meu pai era careca. Eu dar um pente para o meu pai, era uma provocação, né? Era uma provocação. Mas o meu pai recebia o pente. Ele recebia o pente. E para minha mãe, às vezes, quando eu era criança, bem pequeno e na escolinha, nós fazíamos o colarzinho com macarrão. Vocês lembram disso? Pegava o macarrãozinho, né, aquele macarrão furadinho, pegava um cordão e fazia um colarzinho, e chegava para minha mãe, mãe, o que nós fizemos? E a minha mãe guardava. Para uma criança, isto é algo importante. Por um adulto, deixa lá, põe lá na gaveta. Mãe, não é assim. Não é põe lá na gaveta, pega, faz de conta que se achou bonito. Faz de conta que foi a coisa mais linda que um filho poderia te dar. Dê importância para as pequenas coisas. É pequeno para você, mas para quem fez é grande. Às vezes as pessoas se esforçam tanto para fazer tantas coisas. Eu já disse aqui para vocês que quando eu estava namorando, eu estudava num bairro diferente de onde eu morava. E quando eu tinha aula vaga, eu saía correndo da aula vaga para pegar o ônibus para chegar na casa da minha namorada. E corria, viu, irmãos? Às vezes eu perdi o ônibus numa rua, eu corria 2, 3 para pegar o ônibus na frente. Agora você imagine chegar lá na casa da abençoada, a abençoada fala, o que você está fazendo aqui? Você imagina, né? Depois de suar, correr, pegar o ônibus, chegar lá, esperando ganhar um beijinho, chega lá. O Senhor trata conosco, não trata? Parece tão simples, não parece? Mas é simples você ser educado, é simples você ser grato, é simples você ser atencioso, atenciosa. E o Senhor quer transformar o meu e o teu coração para sermos diferentes do que acontece no mundo. Eu e você temos que ser melhores, faz parte do perfil. Jesus era amável. Os discípulos, quando Jesus estava próximo numa praça, as crianças queriam se aproximar, e os discípulos lá, segurando as crianças, falando, não importune o mestre, e Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas. Jesus era amável. Jesus parava o cortejo para ouvir o que o cego estava lá gritando. Jesus parou a comitiva, ei, vai lá, chama ele para mim. Parou tudo, e ouviu o homem, o que você quer? Que atenção maravilhosa. Quem não gosta de receber atenção? Todos nós gostamos de receber atenção. Mas receber é bom. Muito melhor é você também doar a sua atenção, o seu cuidado.
Abigail fez isto, se prostrou diante de Davi e disse: Davi, eu reconheço você como Senhor. Eu trouxe aqui diante do Senhor uma oferta. Por favor, não fique brava comigo. Eu não vi os seus jovens chegarem até lá, mas agora que eu fiquei sabendo, eu trouxe. E eu reconheço o Senhor como homem de Deus. E Davi, que estava com o pensamento de exterminar, de aniquilar com tudo, a raiva dele foi diminuindo, o ódio foi diminuindo, e aquilo foi cessando no coração de Davi, foi serenando no coração dele, e Davi foi tratado, assim como eu sou tratado, como você é tratado. Se nós deixarmos o Espírito Santo entrar em nós e tratar a mágoa, tratar o rancor, tratar a raiva, ele vai tratar e nós vamos ser curados. Irmãos, essas questões emocionais, elas geram doenças psicossomáticas. Psicossomáticas são doenças que são geradas por conta do emocional. O emocional pode detonar com a nossa saúde, e o Senhor quer você saudável, Ele quer você curado, curada. É por conta disso que o Espírito Santo trabalha conosco. Alimentar raiva, alimentar ódio, alimentar rancor, só vai fazer mal para você mesmo. E o Senhor quer o seu povo tratado, curado. Por conta disto, Abigail fez esse papel e chegou no homem de Deus. E com isto evitou que Davi manchasse as suas mãos com sangue. Porque imagine vocês, quando Davi estivesse no trono e ele ter feito, aniquilado com a família de Nabal, como é que ficaria a biografia de Davi? Um rei que antes de se tornar rei, exterminou o seu próprio povo, matou uma família, se vingou de pessoas que estavam desarmadas, porque Davi estava com um exército de homens valentes, e Nabal estava festejando, estava lá bêbado, cantando, pulando. Você imagine quando chegasse Davi com um exército de homem, não ia precisar nem descer da montaria, na montaria mesmo ia cortar a cabeça de todos, ia ser um monte de homens mortos, decapitados, pessoas mortas, e a fama de Davi seria de um homem mau, de um homem perverso. Mas Deus poupou a biografia de Davi nessa área, e Deus quer poupar a minha e a tua biografia também, para que você possa chegar nos lugares que talvez no passado você nem pisasse, mas o Espírito Santo quer tratar você, para que você perdoe, para que você trate o seu coração e volte a falar com quem você deixou de falar, volte a visitar a quem você deixou de visitar, para que haja um tratamento em você e também nessa pessoa. Porque falar que é cristão e andar cheio de raiva, de rancor, você não está dando bom testemunho. Ser cristão é o contrário do que muitos imaginam. Ser cristão é deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Davi, ele reclama dos amigos que se afastaram deles. Eu falei dos parentes, né? O segundo tópico são os amigos. Davi reclama no Salmo 38:11: os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Salmo 38, verso 11. Davi era um homem sensível, era um homem que, mesmo sendo rei, o fato de alguns se afastarem dele fazia com que ele ficasse chateado. E nós poderíamos falar, mais um rei? Poxa vida, por que ele ia ficar chateado com isso? Porque, irmãos, não importa que seja rei ou presidente da república, o emocional é muito forte, e todos que são normais vão sentir. O Salmo 7, verso 4 e 5 diz: se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei o que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance e apazinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Esse Salmos fala, se paguei com mal a quem estava em paz comigo.
também é um salmo de Davi, reconhecendo que quem fez o bem para ele, e se ele retribuiu com o mal, ele está falando assim, que o Senhor risque o meu nome, se eu fiz isto com alguém. Ele conhecia o coração. Então nós devemos examinar o nosso coração. Hoje, que é uma noite de ceia, é uma noite propícia para isto. Se você ofendeu, magoou alguém, ou se alguém te magoou e o teu coração ainda está ressentido, essa noite é uma noite que nós devemos apresentar diante do Senhor e nos colocar para que Ele trate conosco, para que Ele trate a ferida, para que Ele coloque o bálsamo, e para que, se porventura eu ofendi alguém, que eu vá e conserte isto, que eu vá e procure essa pessoa e peça perdão, que eu procure para poder ter paz e poder estar condizente com a palavra de Deus, porque nós não podemos estar cantando, glorificando ao Senhor, e ao mesmo tempo estarmos magoando outras pessoas. O amor, ele é perseverante. O apóstolo Paulo passou por N situações, em que ele foi agravado, em que ele foi ridicularizado, foi apedrejado. Aqueles que Paulo havia pregado, levado o evangelho, zombavam de Paulo. E Paulo se ressentiu disto. Paulo se ressentiu de tudo isto. E o Senhor tratou o coração do apóstolo Paulo. E Paulo escrevia as cartas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? A pergunta, Paulo está falando, eu me gastei na obra, eu me envolvi com vocês, se eu me dediquei, se eu fiz tudo isto, e mesmo assim vocês ainda não me amam, é dessa forma que vocês retribuem o amor que vocês recebem? O apóstolo Paulo cobrando os irmãos em Coríntios. Por que Paulo estava cobrando? Porque ele ficou incomodado com a ingratidão dos irmãos em Corinto. Então entenda que não existe esse forte, não existe esse que não é sensível a ponto de não perceber quando alguém não gosta, quando alguém é ingrato. Todos nós, se você se incomoda com isto, os outros também vão se incomodar. Então vamos nós, amados irmãos, sermos mais sensíveis à ação do Espírito Santo na nossa vida, para que não sejamos empecilhos para a vida de outros, para que sejamos bênçãos na vida de outras pessoas, e o Senhor possa tratar conosco. Se a pessoa que te feriu não vier te procurar, o Espírito Santo está tratando com você essa noite. Coloque no seu coração o desejo de perdoar. Coloque no seu coração o desejo de não mais pensar, de não mais levar isso em consideração, para que Deus trate você, e você possa crescer na graça e no conhecimento. É necessário ser curado, curada, e essa é a noite oportuna para isso. Eu quero convidar você, se puder, vamos orar rapidamente. Santíssimo e eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, ó Pai. Depois de ouvirmos a Tua palavra e avaliarmos o nosso coração, e se nós encontrarmos, ó Pai, na nossa mente algo que venha atrapalhar a nossa comunhão, que tem incomodado por conta de ingratidão, por conta de desprezo, que o Senhor, na sua infinita graça, venha tratar conosco nessa noite. E se nós fomos o veículo pelo qual magoamos alguém, que possamos nos retratar a tempo, para que o Senhor possa tratar com essas pessoas que foram magoadas e ignoradas. Espírito Santo de Deus, hoje é noite de ceia e nós queremos estar diante de Ti dignamente, Pai, lavados no sangue do Cordeiro, limpos, para podermos participar do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja. Desde já apresentamos os elementos, ó Pai, dessa ceia, apresentamos o pão, apresentamos o suco, que representa o Teu sangue. Desde já te agradecemos por essa dádiva tão gloriosa, no nome bendito de Jesus. Amém.